E aí, o estrangeiro que vem dirigir no Brasil, ele está habilitado? Ele pode dirigir no Brasil? Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Uma dúvida que surge é se o estrangeiro que venha para o Brasil esteja devidamente habilitado no seu país de origem, ele pode conduzir veículos aqui no Brasil. E a resposta é positiva. Primeira seleção que nós temos que fazer são os países em que são mantidos acordos e convenções internacionais. Nesse caso, ele pode, durante o período de 180 dias da entrada regular no país, conduzir com a sua própria carteira de habilitação do país de origem e após esse período, ele faz a conversão, ele solicita a carteira nacional de habilitação. Um dos requisitos para países que pode conceder habilitação antes dos 18 anos é que ele seja penalmente imputável no Brasil. Então, se algum país concede habilitação aos 17 anos, por exemplo, como acontece de fato, aqui no Brasil, nesse caso, por essa restrição de idade e imputabilidade penal, ele não poderia, por essa restrição que consta na nossa legislação. Mas ele, atendendo a esse requisito, ele tem o prazo de 180 dias da estada regular. O que poderia também, o que pode na prática, é haver uma entrada e saída constante. Por exemplo, fica 3 meses no Brasil, sai do país, retorna novamente e sai, isso de forma indefinida. Isso poderia acontecer também, porque é a partir do momento que a estada regular passa dos 180 dias, é que ele tem que fazer a regularização da habilitação e solicitar a carteira nacional de habilitação. Para o estrangeiro em que os países tenham acordos e convenções de reciprocidade, funciona desse jeito. Países que não tenham acordos e convenções dessa natureza, como por exemplo o Japão, bem típico, né? A pessoa não estaria autorizada, ela precisaria vir ao Brasil e apenas fazer a complementação com exame médico psicológico e exame prático. Veja só que não se está falando da linguagem, da compreensão de linguagem, da escrita, da alfabetização no Brasil, e sim do complemento do exame médico e psicológico e mais o exame prático. Olha, inclusive uma facilitação talvez no sentido comercial, né? Essa interação global que existe. A mesma coisa acontece se um brasileiro for habilitado no país estrangeiro, ele é brasileiro, mas ele tem carteira de habilitação num país estrangeiro e vem para o Brasil para dirigir. Ele vai seguir essa mesma regra, ou seja, durante o prazo de 180 dias ele está habilitado, ele está regular e depois aí tem que converter em carteira de habilitação. Inclusive nas redes sociais, na internet, a gente vê algumas filmagens, por exemplo, uma que chama atenção aí, eventualmente você viu, de um garoto que está, inclusive, aparente ter uma condição financeira boa, um carro, né, é bastante de destaque, e ele é abordado pela fiscalização e a fiscalização desconhece o direito dele e ele fala cabalmente toda a legislação que o ampara para fazer essa condução dentro do período de 180 dias. Então fica aí uma curiosidade, né? É um conhecimento importante, principalmente para as locadoras de automóveis, ou você mesmo se recebe algum estrangeiro, né? Se recebe no intercâmbio, coisa parecida, para que você conheça que existe essa legislação. Tá certo? Até o próximo Transitando com o Marcelo Araújo.